Mais uma vez são publicados artigos internacionais na área da saúde, alertando novamente, um alerta que fica cada vez mais intenso, em relação ao consumo de ultraprocessados. Eu não fazia nem ideia que aquele biscoitinho, como é que chama aquele biscoitinho lá? Aquele, como é que é? Aquele que tem bolacha recheada? Recheado. Também está na área do ultraprocessado. Eu imaginava linguiça, salsicha, mas tá na área também. E também, quando a gente fala ultraprocessado, eu que sou leigo, penso em coisa sólida, mas tem os líquidos também. No caso aqui, os refrigerantes, é isso? Exato. Dr. Renato Zilli, quem é endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, aqui conosco. Dr. Renato, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia pessoal de casa. Renato, como é que a gente escapa daqueles salgadinhos, né, que ficam assim flutuando na frente da gente toda vez que a gente anda por aí? Essa é uma boa pergunta. A gente fala que tem que mudar o meio ambiente. Esse estudo que saiu, estudo com mais de 10 milhões de pessoas, mostrou que 32 doenças estão associadas ao consumo de ultraprocessado. E tem países, como os Estados Unidos, que quase 50% do consumo alimentar é de ultraprocessado. Então, ele está muito envolvido na dinâmica diária das pessoas. Então, a gente precisa se preparar, né? A gente precisa sair de casa com a fruta, pensar num lanche, porque senão a gente acaba comendo uma comida ultraprocessada. Doutor Renato, a comida ultraprocessada não está... Eu acho que, primeiramente, salvo engano, está ligado ao processo industrial. Quando as pessoas começavam a trabalhar em fábrica, aí tinha só uma hora de almoço, já comia ultraprocessada e voltava para o segundo trabalho. E agora, que nós estamos vivendo aí numa época, vamos dizer assim, com um marketing muito bonito, muito bacana e tal, e um convencimento cada vez maior para as pessoas irem para essa área. Vai por aí? Com certeza, é um problema de saúde pública. A gente sabe que a comida ultraprocessada ela é mais saborosa, então ela é rica em açúcar e gordura, isso ativa áreas do cérebro, da adição, ela é muito mais... barata do que um alimento que não é ultraprocessado, por exemplo, com um vegetal que seja de origem orgânica, e ela é altamente disponível. Então é difícil você mudar um estilo de vida, né, porque você tem um alimento que é barato, que não é perecível, que é altamente disponível, então as pessoas elas acabam consumindo e não sabem o verdadeiro risco que isso causa na saúde em longo prazo. Lara Vidal. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber, eu sei que, tudo bem? Eu sei que todos nós devemos, ao máximo, diminuir a quantidade de ultraprocessados que a gente ingere, a gente come, mas eu gostaria de saber, aquele dia que não dá, que a gente não teve tempo de cozinhar e etc., qual que seria o limite de quantidade de ultraprocessados? Seria para a gente ter uma vida mais saudável, né? Um durante a semana, um durante o dia, qual seria a quantidade máxima para a gente não ter complicações sérias na nossa saúde? Olha, os estudos, eles não limitam a uma quantidade. Eu acho que o grande segredo é a gente pré-programar, né? Então, eu falo que para mudar um comportamento, que é o mais difícil hoje em dia, a gente tem que mudar o meio ambiente. Por exemplo, eu vejo hoje em dia que a maioria das consultas, as pessoas têm um perfil de ansiedade, ainda mais pós-pandemia. Tem estudos que mostram que só você consumir salada e legume por 2 semanas, você já diminui o nível de ansiedade e depressão. Então, é uma questão de se programar, né? Eu vejo muita gente fazendo marmita e levando a marmita, ou levando a fruta, né? Eu no consultório deixo as frutas ali para fazer um lanche, porque se a gente não tem nada programado, a gente vai no pão de queijo. Então é importante ter essa pré-programação. Renato, isso varia também de pessoa para pessoa? Por exemplo, nós temos aqui um repórter, Rafael Tebe, eu vejo ele com um bruta sanduíche na mão, daquele de mortadela, ele passa naquela casa da mortadela, que tem aqui no centro de São Paulo, e vem mastigando aquele bruto assim, não acontece nada. Outras pessoas comem só um pedacinho e já engordam. A gente sabe que a obesidade ela é multifatorial. Então, a obesidade envolve a questão genética. Então, os genes podem corresponder a mais de metade do peso. Então, a gente tem aquelas famílias que têm um padrão de obesidade ou padrão de magreza. A gente sabe também que tem a questão do sono. As pessoas que dormem mal, elas têm uma tendência a ganho de peso. Eu vejo isso no consultório, né? A pessoa pode comer muito bem, mas se ela não dorme, ela engorda. O nível de atividade física, o nível de estresse. Hoje em dia, as pessoas não mastigam mais a comida, né? Elas engolem a comida. Né? O cérebro não entende o refrigerante como calórico, né? Então, hoje em dia, as pessoas trocam o refrigerante pela água. Então, o consumo de caloria é muito grande, né? Eu peço, às vezes, os pacientes contarem calorias. Tem vários aplicativos aí gratuitos.
as pessoas ficam assustadas com a quantidade de caloria que elas ingerem e não têm noção. Então, acho que o primeiro ponto é a gente criar consciência, né? Porque a gente sabe que a gente subestima o que a gente come. E realmente tem pessoas que têm uma facilidade para ganho de peso e outras para perda de peso. Em que categoria você está, do que ele acabou de falar aí? Olha, eu me considero uma pessoa saudável, viu, Heródoto? Não sei, vamos descobrir. Mas, doutor, bom dia. E ainda falando nessa correria do dia a dia, a gente que precisa comer muitas vezes na rua, como a gente identifica um alimento ultraprocessado? Por exemplo, esses que têm embalagem, tem algum ingrediente que a gente deve ficar em alerta? Ler ali, né, o que é a composição do alimento? Olha, a maneira mais simples que eu explico para meus pacientes é quanto mais natural, melhor. Né, então, para a gente fugir do ultraprocessado, porque o ultraprocessado ele passou por um processo que a gente já perdeu, né, a estrutura natural. Por exemplo, um refrigerante de Guaraná. Não tem o Guaraná ali, né? Um sorvete, não tem a fruta. Então, ele passou por um processo já que ele perdeu a estrutura básica. Então, o nosso organismo, né, ele vem evoluindo há milhões de anos. Então, a gente precisa da comida natural, né? A gente tem a fibra, né? Muitas pessoas hoje têm constipação, né? A gente sabe que, nesse estudo mostrou que a mortalidade de câncer aumenta muito, né? Então, a gente precisa, quanto mais natural, melhor. Então, minha sugestão é sempre, leve uma fruta com você, né? Pré-programe, né? Não é todo dia que a gente vai ter essa disponibilidade, né? Mas hoje em dia até os próprios mercadinhos oferecem uma fruta separada, até quando você vai numa cafeteria tem essa opção. O problema é que a outra comida ela é mais saborosa e muitas vezes mais barata, né? Então é uma questão da gente ter essa autodisciplina e começar aos pouquinhos. Doutor Renato, muito obrigado. Obrigado, bom dia. Dr. Renato Zilli, que é endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia.